E aí, beleza? Já parou para pensar que vivemos numa espécie de Matrix da conformidade? Tipo, uma força invisível que te impede de ser você mesmo, te obrigando a entrar num molde bizarro que alguém inventou. Pensa comigo. A sociedade te empurra para ter o mesmo jeito de pensar, a mesma religião, a mesma forma de viver, a mesma ideia de sucesso. É a receita perfeita para criar um exército de clones infelizes. E não para por aí. Tem a roupa, a personalidade, o comportamento social. Se você não se encaixa, bam, te jogam para escanteio. Tipo, você é introvertido? Tá errado. Acredita em algo diferente? Tá errado. Não acredita em nada? Continua errado. E se você ousa viver fora do padrão, meu amigo, minha amiga, vira ameaça pública. É tipo cena de filme de terror, só que a fantasia é a sua vida. Já sentiu essa pressão? Comenta aqui embaixo. A real é que essa incapacidade de aceitar que o outro tem o direito de existir sem pedir permissão é um dos maiores BOs da humanidade. A gente vive numa eterna competição de quem é mais normal, quem se encaixa mais, quem é o mais, aprovado pela sociedade. Que loucura, né? É que, no fundo, muitos conflitos nascem daí. Não basta viver a própria vida. A galera sente uma necessidade absurda de controlar a vida alheia. Controlar o que você pensa, como você ama, a roupa que você usa, a forma como você fala, as suas crenças, as suas escolhas, é um nível de intromissão que dá pavor. E para piorar, a gente vive num mundo que tem tudo para ser diferente. Tecnologia, conhecimento, capacidade de produzir pra caramba, a gente podia garantir uma vida digníssima para quase todo mundo. A gente produz comida em escala industrial, tem um acervo gigantesco de conhecimento médico, capacidade industrial para construir o que quiser, logística que conecta o mundo todo, na ciência que avança a cada segundo, sistemas complexos que organizam tudo. A gente tem dados, meios para reduzir o sofrimento em massa, mas a gente não usa. Ou seja, não é falta de capacidade, é falta de vontade política, falta de ética coletiva e, principalmente, excesso de ego, ganância e necessidade de dominação. E a real é que muita miséria no mundo não existe porque seria inevitável. Ela continua existindo porque tem umas estruturas inteiras baseadas na ideia de que alguns podem viver no luxo enquanto outros sobrevivem na miséria. É tenso, eu sei, mas a gente precisa falar sobre isso. E para sustentar essa palhaçada, a galera inventa umas desculpas esfarrapadas, justificativas nobres, sabe? Tipo, a religião manda. A moral exige. Ou então, apelam para a economia ou para a meritocracia, como se todo mundo começasse do mesmo ponto, no mesmo mapa, com a mesma fome, a mesma escola e a mesma chance. É uma falacia. E aí, preparados para mais uma dose de realidade? Bora falar de religião? Calma, não me crucifiquem. A questão não é a fé em si, mas como ela pode ser distorcida para virar ferramenta de controle. A religião, que podia ser um instrumento de compaixão, um guia para uma vida mais plena e conectada, tantas vezes é sequestrada para virar ferramenta de controle. Controle do corpo, controle do desejo, controle do pensamento. A lista é infinita. Controle do comportamento, controle da culpa, controle da obediência. E aí, em nome do sagrado, já se justificou perseguição, exclusão, humilhação, violência e todo tipo de atrocidade. É chocante, eu sei, mas a história está aí para provar. E não me entendam mal, não estou dizendo que a espiritualidade em si é o problema. O problema é que o ser humano tem um talento inacreditável para transformar qualquer ideia elevada em máquina de poder. É tipo um superpoder maligno. Quando alguém quer mandar no outro, não precisa nem de verdade. Precisa só de uma narrativa que pareça moralmente bonita. Tipo, tô fazendo isso pelo seu bem. É pro bem da família. É a vontade de Deus. Flerg. E a economia também sofre do mesmo problema. Em tese, ela deveria ser uma ferramenta para organizar recursos. Um sonho, né? Mas na prática, muitas vezes vira um álibi sofisticado para concentrar riqueza e naturalizar desigualdade. Tipo, o mercado exige. É a lei da oferta e da procura. Quem não se esforçar, fica para trás. Blá blá blá. Porque, depois de certo ponto, mais dinheiro já não significa mais qualidade de vida real. Existe diferença entre passar fome e comer bem? Claro. Entre não ter casa e morar com dignidade? Claro. Entre não ter acesso à saúde e poder se tratar? Claro. Mas depois de um certo nível, vira outra coisa. Vira símbolo.
vira status, vira competição, vira ego, vira o prazer de estar acima, vira a sensação de que o próprio valor depende de existir alguém abaixo. Bizarro, né? Mas é a pura verdade. E isso diz muito sobre a nossa espécie. A gente adora falar que o ser humano é racional, que somos seres pensantes e lógicos. Ha, ha, ha. Me poupe. Basta observar o mundo por 5 minutos para perceber que isso é, no mínimo, um elogio precipitado. O ser humano racionaliza. Não necessariamente é racional. O ser humano racionaliza. Não necessariamente é racional. Resista. E aí, pessoal? Prontos para descobrir a verdade nua e crua sobre nós mesmos? A verdade que ninguém quer admitir? Então se liga. O ser humano pega seus medos, preconceitos, interesses e ambições e depois constrói um discurso lindo para parecer que tudo aquilo era lógico, moral e inevitável. É tipo mágica, só que com consequências reais. Primeiro, ele decide dominar. Depois, inventa a justificativa. Primeiro, ele quer excluir. Depois, chama isso de tradição. Primeiro, ele quer acumular. Depois, chama isso de mérito. Primeiro, ele quer controlar. Depois, chama isso de verdade. É tipo um ciclo vicioso. A gente age por impulso, movido por nossos desejos mais primitivos. E depois, inventa uma história bonitinha para justificar nossas ações. É a arte da racionalização em seu auge. E talvez por isso, tantos problemas da humanidade não sejam causados por falta de inteligência. Falta de maturidade moral. A gente tem QI de sobra, mas é que, bem, aí a conversa é outra. A tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu, a produção evoluiu, os sistemas evoluíram, mas o ego humano continua muitas vezes preso a uma lógica tribal. É tipo um software super moderno rodando num hardware pré-histórico. Se o outro é diferente, ele me ameaça. Se o outro não me obedece, ele me desrespeita. Se o outro cresce, eu diminuo. Se eu não estiver acima de alguém, então eu não sou ninguém. É um pensamento tóxico que corrói a sociedade. E é daí que nascem inúmeras tragédias. Não apenas guerras, mas discriminação cotidiana, fanatismo, miséria tolerada, preconceito social, religiosa. A lista é infinita e aterrorizante. Violência simbólica, humilhação dos diferentes, desumanização dos vulneráveis. É um show de horrores que se repete a cada dia, a cada hora, a cada minuto. E a gente continua assistindo de camarote. A grande questão é: por que a gente permite que isso continue acontecendo? Por que a gente se acomoda com a injustiça e a desigualdade? Por que a gente tem tanto medo do diferente? A resposta, meus amigos, está dentro de nós, está no nosso ego, na nossa necessidade de controle, na nossa dificuldade de aceitar o outro como ele é. É hora de fazer uma faxina interior. É hora de desmascarar o ego e começar a construir um mundo mais justo, mais humano e mais acolhedor. Topam o desafio? E aí, galera engajada? Cansados de ver o mundo pegando fogo? Então bora falar de solução. Sim, elas existem. E começam com políticas públicas. Mas não qualquer política pública, hein? Tudo isso que a gente falou. A discriminação, o fanatismo, a miséria, o preconceito, a intolerância, poderia ser enfrentado com políticas de Estado sérias, contínuas e civilizatórias. Mas o que a gente vê por aí? Política de educação de qualidade, política de combate à pobreza, política de saúde, política de respeito à pluralidade, política de proteção social, política pública baseada em dignidade humana e não em capricho ideológico. Porque a dignidade não deveria depender da boa vontade de um governante, nem da caridade ocasional de quem acumulou demais. A dignidade deveria ser a base de funcionamento da sociedade, o mínimo que a gente pode esperar. Mas para isso, a gente precisa admitir uma verdade incomoda. O objetivo de uma civilização não deveria ser produzir bilionários, e sim produzir vidas dignas. É uma questão de prioridade, só que isso esbarra num grande problema. Muita gente não quer justiça, quer hierarquia. Não quer convivência, quer submissão. Não quer prosperidade coletiva, quer distinção pessoal. Não quer paz, quer superioridade. Por isso, o diferente incomoda tanto, porque ele prova que não existe um único jeito legítimo de ser humano. E quem construiu sua identidade em cima do controle não suporta essa ideia. É como se a existência do outro fosse uma ameaça ao seu sistema de crenças. É uma insegurança disfarçada de moralidade. No fim, talvez a diferença nunca tenha sido o problema. O problema é o ego de quem precisa transformar sua preferência em regra universal.
É a mania de achar que o seu jeito de ver o mundo é o único certo. E é aí que a gente volta para o ponto inicial, a importância de desplugar da matrix da conformidade e abraçar a nossa singularidade. É um processo contínuo, desafiador, mas inacreditavelmente libertador. A vida é muito curta para perder tempo. A gente merece ser feliz, livre e autêntico, e isso só depende de nós. Então, vamos juntos nessa jornada? Deixem seus comentários e vamos construir um mundo incrível. Resista!